Meus caros alunos, voltamos aqui então para continuar a aula sobre as funções essenciais da justiça. E no início dessa aula eu já passo a informar que nós não vamos ter nesse momento a prova N1 e haverá uma composição de notas no final. Portanto, em algumas aulas, e eu peço a vocês que assistam às aulas, porque isso, além de ser muito importante para a gente manter o conhecimento atualizado em dia e não perdermos, como já disse e repito, o semestre em razão da ausência de matéria, que vocês façam também os exercícios que eu vou passar para vocês. Então, é extremamente importante que vocês assistam às aulas e até o final, porque no final de algumas aulas, não de todas, eu vou passar um exercício que vocês devem encaminhar pelo Canvas para mim, para que eu possa analisar e lançar as notas da avaliação continuada, tá certo? Então é extremamente importante que vocês acompanhem isso todos os dias. Não percam as matérias, é muito importante, tá bom? Muito bem. Nós falamos na última aula, e essa aula que eu estou dando é a aula referente a 31 de março, né? Nós estamos aí falando na segunda aula consecutiva sobre as funções essenciais da justiça. E hoje nós vamos falar da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é aquele órgão que foi criado na Constituição, no artigo 5º, inciso 74, e tem como finalidade, entendam isso, qual é a finalidade fundamental da Defensoria Pública? É a orientação jurídica e defesa dos necessitados, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado para fazer a defesa, para propor uma ação ou para receber uma orientação, terão à sua disposição a Defensoria Pública. Os defensores públicos são bacharéis em Direito, né, que tem a carteira da OAB, a autorização para atuar em juízo, portanto, capacidade postulatória, como eu disse na última aula, ok? E que são concursados, é um concurso público para você ser defensor público, e aí então você vai exercer essa atividade, que é uma atividade de Estado. A Defensoria Pública é ligada ao Poder Executivo, que tem a obrigação de fazer com que o Estado proveja ao cidadão do auxílio jurídico, ou seja, cumprindo os preceitos constitucionais do acesso à justiça, do direito de ação. Então, isso é extremamente importante. E nós temos aí a Defensoria da União, né, que serve para aqueles casos em que envolve a União, pessoas que tenham problemas para solucionar ações para promover contra a União, tá certo? Porque quem defende a União, nós vamos ver, é a Advocacia Geral da União. Portanto, quem advoga contra a União são as pessoas, os advogados normais, ou quem não tem condições de exercer essa função, de pagar um advogado, então ele vai à Defensoria Pública, que orientará juridicamente e promoverá a ação tudo gratuitamente, ok? Porque a Constituição, como disse, garante o acesso à justiça. Dentro dos estados, também nós temos as defensorias públicas criadas por leis estaduais, né, que também são cargos concursados e têm exatamente a mesma função daqueles aqueles defensores da União, ou seja, orientação e defesa dos necessitados ou daqueles que não têm condições de atuar em juízo sem a participação de um advogado. Como é o caso, por exemplo, do juizado especial, como eu já lhes disse, o juizado especial, nas ações até 20 salários mínimos, o juizado, as ações vão até 40 salários mínimos, mas até 20 salários mínimos você não precisa de advogado. De 20 a 40 você precisa de ter um advogado. Então a Defensoria Pública, ela tem essa função extremamente importante, que é de auxiliar e propor ação àqueles que têm necessidade e não têm condições financeiras para fazê-lo, né? No Estado de São Paulo, nós temos a Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado é o órgão que defende o Estado. Nós vamos falar dele mais para frente, quando falarmos também da Advocacia Geral da União. Mas
Antes da Advocacia Geral da União, era a Procuradoria do Estado que fazia o serviço de assistência judiciária no Estado de São Paulo. E houve um desmembramento da Procuradoria do Estado. Não, veja bem, não confundam Procuradoria do Estado, que são os advogados do Estado que defendem o Estado, com a Procuradoria de Justiça, que são membros do Ministério Público, hein, gente? São duas coisas distintas. Procurador do Estado, advogado do Estado. Procurador de Justiça, membro do Ministério Público. Então, são dois procuradores diferentes. Aqui nós estamos falando da Procuradoria do Estado, os advogados do Estado que defendem os interesses do Estado, tá certo? E defendem também o interesse dos necessitados quando havia assistência judiciária. Com a criação da Defensoria Pública, houve um desmembramento e a Procuradoria do Estado ficou só na defesa do Estado, deixando a defesa dos necessitados para a Defensoria. Então, hoje, a Procuradoria do Estado, ela só defende os necessitados, como nós vamos falar proximamente, e a Defensoria Pública que defende aqueles que têm necessidade de atuar em juízo e não têm condições financeiras para isso, ok? Então, essa é mais uma função essencial à Justiça, o qual seja a da Defensoria Pública. Muito bem. Passando por isso, nós temos a Advocacia Geral da União, que está na previsão dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal. A Advocacia Geral da União tem como finalidade representar a União judicialmente e extrajudicialmente. São os procuradores da União, os advogados da União, eles fazem concurso para defender a União judicialmente, ou seja, onde há processo, não só defender, mas também propor ações pela União, tá certo? E também prestar consultoria jurídica aos órgãos da União. Então, se o Ministério da Saúde tem uma dúvida jurídica de como importar medicamentos, por exemplo, como é nesse momento, quem dá o parecer a respeito disso é a Advocacia Geral da União, que é o órgão consultivo do Poder Executivo, né? Então, a Advocacia Geral da União, os advogados da União são concursados, tá certo? E tem que ser todos eles devidamente inscritos na OAB, ter carteira da OAB, capacidade postulatória, ou seja, é um advogado que faz concurso para defender a União ou fazer consultas da União em relação a isso, né? O chefe da Advocacia Geral da União é o procurador, é o advogado-geral da União. O advogado-geral da União, ele é nomeado pelo presidente da República entre brasileiros com mais de 35 anos, de notório saber jurídico, tá certo? E também ele será sabatinado pelo Senado Federal para depois ser nomeado pelo presidente. Na verdade, ele não precisa fazer parte da Advocacia Geral da União. Ele não precisa fazer parte do quadro. Ele pode ser alguém de fora para fazer parte. Para ser advogado-geral da União, para ser advogado da União, você faz concurso. Mas o chefe da Advocacia Geral da União, o advogado geral, o advogado-chefe da Advocacia Geral da União, é nomeado pelo presidente da República, pode ser alguém do mundo jurídico, evidentemente, mas de fora da carreira, ok? Isso é extremamente importante. E esse serviço de consultoria também e assessoria exercido por eles. Nos estados, aí eu volto a vocês a falar sobre isso, nos estados nós temos as procuradorias do Estado. As procuradorias, elas fazem exatamente a mesma coisa que a Advocacia Geral da União faz, mas só que para os estados, ou seja, são os advogados do Estado concursados, tá certo? São concursados para fazer a defesa judicial e extrajudicial e consultoria dos órgãos dos estados. O procurador-chefe da Procuradoria Geral do Estado, que é o advogado que comanda a procuradoria, esse sim, nesse caso, ele tem que ser do quadro de procuradores. Então, ele tem que ser do quadro dos procuradores concursados para exercer essa função. Então, isso é extremamente importante que fique muito claro. É diferente da Advocacia Geral da União, que o advogado geral,
O advogado-geral da União, ele é nomeado pelo presidente da República entre pessoas que podem ou não ser da carreira. Na Procuradoria dos Estados, não. Tem que ser da carreira. E quem faz essa nomeação é o governador. Da Procuradoria do Estado, o governador. Da Advocacia Geral da União, é o presidente da República. Vejam bem, em relação à nomeação do governador, ele nomeia por um mandato de 2 anos, né? E depois de 2 anos ele pode nomear outro procurador. Então, tem um mandato de 2 anos. Né? O da Advocacia Geral da União também tem um mandato de 2 anos. Então, o que é importante da gente falar sobre isso é justamente a ideia de que nós temos órgãos que atendem o Poder Executivo. Na União, a Advocacia Geral da União, são os advogados que defendem a União judicial e extrajudicialmente, e nos estados, a Procuradoria dos Estados, que defende o Estado judicial e extrajudicialmente. E ambos prestam consultoria aos órgãos ligados ao Estado, ok? Isso é extremamente importante. Muito bem. E aí, continuando a falar das funções essenciais da Justiça, nós temos os órgãos auxiliares da Justiça, né? São os órgãos que, de alguma forma, auxiliam o Poder Judiciário, né? mantendo o funcionamento de toda a máquina judicial. E nós temos também aqueles que prestam auxílio ao Poder Judiciário de fora dele. Muito bem, vamos começar primeiramente pelos auxiliares do Judiciário. Os auxiliares do Judiciário são aqueles que exercem atividades judiciais dentro do Poder Judiciário. São os funcionários públicos concursados do Poder Judiciário. Ou seja, quem presta concurso para qualquer cargo dentro do Judiciário, ele vai ser um funcionário do Judiciário. E aí nós estamos tirando, evidentemente, os juízes, né? E os desembargadores, ou seja, os membros de poder, porque agora nós estamos falando da estrutura do Poder Judiciário, né? Então, o Judiciário tem uma função administrativa, função financeira, e essa função financeira, ela é hierarquizada, existe uma hierarquia dentro do Poder Judiciário. Então, você presta concurso para uma determinada carreira dentro do Poder Judiciário e você vai galgando os degraus por meio de promoções. E o Poder Judiciário, ele não é só formado por concursos de escreventes, de oficiais de justiça, não. Ele tem todo um quadro de funcionários que cuidam do Poder Judiciário, como um todo do seu funcionamento. Então, há concursos para médicos do Poder Judiciário, para dentistas, para engenheiros que trabalham junto ao tribunal, para cuidar dos prédios, né, dos fóruns. Nós temos ainda uma série de outras funções dentro do Poder Judiciário, como a informática, por exemplo. Nós temos concurso para pessoas da informática, ok? Pessoas que tenham condições de mexer com processo eletrônico, dar suporte técnico ao Poder Judiciário, aos juízes, aos desembargadores. Então, todas essas atividades que são desenvolvidas no Poder Judiciário são concursadas, ou seja, há um concurso público que cuida especificamente do Poder Judiciário. E aí, dentro do que nos interessa, dentro da carreira do Judiciário, nós nos voltamos para os cartórios. Nós, como bacharéis em Direito, operadores do Direito, nós não nos deparamos diretamente com a função do Poder Judiciário de outros membros que não aqueles cartorários. E o próprio juiz, né? O juiz e a estrutura que atende ao advogado. Por exemplo, como eu já disse a vocês, nós temos, cada cartório tem o escrivão diretor, tem os escreventes chefes, os escreventes, os auxiliares judiciários e os oficiais de justiça. Então, o escrivão do cartório, ele é o chefe do cartório, é nomeado pelo juiz, escolhido pelo juiz, né? O juiz ele é um funcionário concursado
que exerce a função no cartório, o juiz escolhe e nomeia ele para ser o chefe do cartório, portanto, o escrivão do cartório. Depois temos os escreventes, porque os cartórios são divididos em seções e cada seção tem um escrevente-chefe. Então, tem o escrevente-chefe e um determinado número de escreventes, né? Temos os auxiliares judiciários, que são aqueles que atendem o público diretamente no balcão, ali quando a pessoa quer ver um processo, fazer um levantamento de guia, alguma coisa assim. São esses auxiliares judiciários que fazem o atendimento. E nós temos uma função muito importante no judiciário, que são os oficiais de justiça. Os oficiais de justiça são os longamanos do juiz, ou seja, são aqueles que cumprem a ordem do juiz para externamente ao processo. Por exemplo, fazendo citações, buscas e apreensões, tá certo? Fazendo avaliações, ou seja, cumprindo tudo aquilo que o juiz determina no processo de forma externa, né? Então, essa é uma função extremamente importante e que faz com que alguém cumpra a ordem do juiz externamente. Ora, se o juiz manda fazer uma citação, não é ele que vai sair para fazer a citação. Então, é o oficial de justiça que coordena isso e recebe esse mandado feito pelo cartório para cumprir essa diligência fora do cartório, ok? Então, esses são os auxiliares judiciários que fazem parte do quadro do Poder Judiciário e que exercem essa função muito importante dentro do Poder Judiciário. Depois nós temos os auxiliares extrajudiciais. Os auxiliares extrajudiciais são aqueles que exercem funções autônomas na esfera privada, né? Ou seja, são aqueles cartórios que nós utilizamos, cartório de notas, cartório de registros públicos, cartório de pessoas naturais, de títulos e documentos, cartório de registro de imóveis e cartório de protestos. Esses cartórios, eles têm uma autonomia na esfera privada, embora eles recebam uma delegação do poder público. Ou seja, o poder público ele faz um concurso para tabelião dos cartórios. Há muito tempo atrás, nós não tínhamos concursos. Você já deve ter ouvido essa história, embora sejam jovens, ter ouvido essa história de que os cartórios passavam de pais para filhos. E isso era uma verdade, passava mesmo, né? Os cartórios eram criados por lei, entregues a pessoas, e aí havia uma hereditariedade nisso, ou seja, eles passavam de pais para filhos. Hoje não, há muitos anos, né, há mais de 20 anos, os cartórios hoje são concursados. Isso foi algo pioneiro do estado de São Paulo. São Paulo é que fez isso pela primeira vez. E hoje o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aderiu a isso e determina que todos os estados façam concursos. Ou seja, o cartório vaga, ou por falecimento, ou por aposentadoria do tabelião, ele é colocado em concurso, tá certo? E a Corregedoria Geral do Estado faz o concurso para os cartórios. Então, são cartórios muito concorridos, são concursos muito difíceis, porque é um concurso muito concorrido, principalmente, tá certo? Tanto quanto da magistratura, né? E esses cartórios são fiscalizados também pela Corregedoria. A Corregedoria faz o concurso e fiscaliza o cartório, né? Ou seja, existem normas que eles devem cumprir, estabelecidas pela Corregedoria, pela lei, pelo Código Civil, para exercer essa atividade jurisdicional. Esses cartórios, eles vivem efetivamente de custas e emolumentos, ou seja, tudo aquilo que é pago por cada ato praticado, procuração, expedição de procuração, reconhecimento de firma, outros atos como registro de contratos, protesto de títulos, escrituras, testamentos, inventários. Então, hoje, ele tem também uma área que a lei permite que as separações, os divórcios sejam feitos no cartório, desde que consensuais, não haja menor, tem uma série de regras, eles podem ser feitos diretamente no cartório, desafogando assim o Poder Judiciário. Então, como eu dizia, eles vivem de custas e emolumentos. Uma parte do que eles recebem, eles passam para o Estado, e a outra parte fica com o cartório para a remuneração do tabelião e dos funcionários, que não são funcionários públicos. Na verdade, eles são funcionários
CLTistas, ou seja, contratados sob o regime da CLT, né? Então, os cartórios exercem uma função extremamente importante dentro do Poder Judiciário. Por quê? Porque toda aquela documentação que é produzida, reconhecimentos de firmas, é tudo feito no cartório. Aliás, a Corregedoria controla todos os gastos do cartório por aqueles selos holográficos que são colocados nos documentos. Quem fornece aqueles selos é a Corregedoria Geral de Justiça de cada estado, que tem o controle para quê? Para que ele saiba quantos atos foram praticados e o valor dos impostos a serem recolhidos. Então, quando ele precisa de um selo, ele vai à Corregedoria e pega na Corregedoria um número de selos. E a Corregedoria anota quantos selos entregou. Depois, no final do mês, ele tem que prestar contas de quantos selos ele usou e quais os recolhimentos que ele fez. Então, o Estado consegue controlar exatamente o que o cartório faz em termos de ganho, de utilização desses selos holográficos, né? Bom, então esses são os auxiliares extrajudiciais. Agora nós temos os auxiliares de encargos e os auxiliares extravagantes do Poder Judiciário. Os auxiliares de encargos são aqueles que exercem uma função nomeado pelo juiz dentro do processo. Isso significa o quê? Que cada processo, nós temos aí cada processo não, em alguns processos, o juiz necessitando de um auxílio técnico, ele nomeia alguém de fora do Poder Judiciário para exercer uma determinada função. Por exemplo, os peritos. Quando eu preciso de um perito engenheiro, de um perito médico, para fazer uma perícia dentro do processo, esses são os peritos de encargos. Eles recebem o encargo do juiz para desenvolver uma função dentro do processo. E recebem, no processo, um valor por esse montante que está sendo pago, né? Então, isso é extremamente importante que a gente entenda que são auxiliares de encargos, ok? Que são aqueles que recebem uma função dentro do processo, mas não são membros do Poder Judiciário, mas têm o dever e a obrigação de agir como funcionários fossem, ou seja, com toda a lealdade, fidelidade e ética dentro do processo, entregando ao juiz um trabalho que ele efetivamente precisa. Por exemplo, se eu tenho uma perícia de engenharia para saber sobre um vazamento de um apartamento que está entrando uma ação de indenização, um vizinho de baixo contra o vizinho de cima, porque está vazando, e ele diz que o vazamento não é do apartamento, é da coluna do prédio e assim por diante, para eximir-se da responsabilidade. E o juiz, então, determina que um perito vá ao local e verifique de onde vem o vazamento, se é do apartamento, se é da coluna do prédio, por quê? Se for do apartamento de cima, o responsável é o condômino de cima. Se for da coluna do prédio, o responsável é o condomínio. Então, aí nós temos que ver quem é o responsável e é o perito nomeado pelo juiz que vai fazer isso. Outras perícias comuns são as perícias médicas, ocorridas por erro médico, né? Quando o médico comete um equívoco e aí o juiz nomeia um perito para dizer se houve o erro, qual foi o erro, a extensão do erro e o valor indenizatório desse erro, quanto seria. Então, esses são os dados, são os auxiliares de encargos. Ou seja, são aqueles que têm um conhecimento técnico que colocam à disposição do juiz. Os auxiliares extravagantes do Poder Judiciário são aqueles que são órgãos de fora do Poder Judiciário, mas que em algum momento fazem parte ou integram os serviços do Poder Judiciário, né? Por exemplo, os Correios, né? Quando entregam intimações, quando entregam documentos do Poder Judiciário, eles são auxiliares extravagantes do Poder Judiciário, eles estão auxiliando no exercício de uma atividade privada o Poder Judiciário. Então, é muito importante que isso fique muito claro para que a gente possa entender que existem órgãos públicos que também auxiliam o Poder Judiciário. Outro órgão público que auxilia é a Polícia Militar. A Polícia Militar, quando ela faz escolta de presos, por exemplo, para os julgamentos, ele pega um preso na delegacia ou no presídio e leva para o julgamento no fórum, ele não deixa de ser policial militar, nem de exercer a função de policial militar, mas ele não faz parte do Poder Judiciário. Então, ele vem, exerce a função de policial,
militar na condução de preso, ou seja, ele está designado para aquela função naquele momento. Nada impede que amanhã outro faça isso, ele vá para a rua fazer outro tipo de policiamento. O que importa é que a polícia militar exerce essa função. E um terceiro órgão, a título de exemplo, é a imprensa oficial, quando ela publica todas as decisões do judiciário. A imprensa oficial é um órgão autônomo do Poder Executivo, mas é pela imprensa oficial que saem as publicações oficiais do Poder Judiciário. Então, a imprensa oficial ela se divide nos diários oficiais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O do Judiciário é que saem todas aquelas publicações de intimação, de decisões do juiz, de sentença. Quando o juiz coloca lá, quando ele dá a sentença, publica onde? No Diário Oficial. E aí torna público para começar a correr prazo de recurso. Então, essa publicização ela é feita pela imprensa oficial, ok? Então, pessoal, nós encerramos aqui toda essa parte das funções essenciais da justiça, e lembrando que todas elas das quais nós falamos, elas fazem parte de toda a estrutura que gira em torno do Poder Judiciário, né? Com alguns que são de fora, que exercem funções junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, Advocacia Geral da União, e daqueles funcionários que são concursados e fazem parte do Judiciário, e daqueles que exercem funções paralelas, mas sempre auxiliando o Poder Judiciário de alguma forma, ok? Não na sua função primordial, mas também junto ao Judiciário, como é o caso da Polícia Militar, dos cartórios extrajudiciais, por exemplo, que simplesmente reconhecem firma de um documento, mas um documento que necessariamente não será utilizado em juízo. Então, isso é muito importante.